Essa planta para mim também é muito especial. É a materialização de uma visão de bonsai que eu tinha que eu não conseguia materializar. E tá aí, né? Tá aí pra gente apreciar hoje, né? Fala galera, hoje você vai dar uma volta no meu viveiro comigo, a gente vai conversar sobre as plantas, mostrar muitas coisas aqui. Então já deixa o like, pega um cafezinho e vem comigo. Bem, então cheguei aqui agora no viveiro, meio descabelado, a gente vai ficando mais velho, vai ficando menos vaidoso, né? Falei assim, vou pentear o cabelo hoje não, pô. Então qual é a proposta do vídeo de hoje, gente? Vamos dar uma volta aqui no viveiro, olhando as plantas, né? Aqui a gente tá numa época de transplante, então eu tô começando a trabalhar bastante aqui transplantando planta, todo dia um monte de coisa pra fazer, as plantas brotando já com a energia da primavera, um monte de coisa pra podar, tá brabo. Mas fazer bonsai é isso. Então antes de a gente começar a nossa caminhada aqui no viveiro, te convido a virar membro desse canal. A área de membros está cada vez melhor, gente. Muito conteúdo bacana, com muita profundidade, explicado nos mínimos detalhes. Se você não aprender bonsai lá, vai fazer outra coisa da tua vida, meu camarada. Vai virar farmador de áurea, vai virar profissional de porrinha, porque bonsai não é pra ti, meu irmão. Porque lá não tem como não aprender bonsai. Beleza? Então, para virar membro, é só ir aqui embaixo do vídeo, clicar Seja Membro e tem na descrição também o link. Bem, mas então, vamos começar a dar uma olhada nas plantas aqui no viveiro, né? Que eu sei que vocês gostam disso, de ver muitas plantas e tal. Então, vem comigo. Bem, pessoal, então a primeira planta que eu quero mostrar para vocês é essa daqui, ó. Essa aqui é um Ficus microcarpa, tá? Ele já tá com nebária, assim, muito legal. Eu transplantei ele há pouco tempo, tá? Já tá com nebária muito legal. E o que eu gosto dessa planta é que ela faz um movimento assim, ela tá bem presa na pedra aqui, e ela vai pra lá e volta por cima da pedra. Isso eu gostei muito, não sei nem como é que isso veio na minha cabeça a ideia de fazer isso, né? Mas eu achei que ficou muito diferente, muito interessante. Tem um galho baixo aqui, né, também, que é bem fora do padrão que eu deixei. Então, é uma plantinha, né, bem diferente, e que agora está começando a brotar depois do transplante, beleza? A nossa amiga Sebastiânia, né, eu queria mostrar para vocês também que ela começou a brotar hoje, na verdade, vocês estão vendo em tempo real. Ontem eu olhei e falei, caramba, essa planta não começou a brotar ainda, e hoje ela começou a brotar. Tá vendo? Cheio de brotinho verde aqui, não sei se dá para vocês verem. É uma plantinha também que eu já comentei com vocês, né, que eu gosto bastante, pela novidade da espécie, e pela textura que ela tá ganhando de tronco ali, olha só, que eu não esperava. Então é uma planta que me surpreende todo dia, né? Pela aptidão pro bonsai, é muito melhor do que eu esperava e é muito resistente ao manejo de bonsai. Então, realmente, para mim foi uma das grandes descobertas dessa minha caminhada de bonsai aqui. Beleza? Bem, galera, no último vídeo eu perguntei de novo pra vocês assim, vocês querem que eu volte a contar da cultura vietnamita e tal, que fazia tempo, deixa eu sentar aqui, fazia tempo que eu não falava. Aí o pessoal falou, Wagner, sim, a gente gosta e tal, então vamos voltar a falar da cultura vietnamita. Uma das coisas que mais me surpreende assim na cultura vietnamita é a relação de consumo lá. A relação, vamos dizer assim, vendedor-comprador. É uma parada muito fora do lugar pra gente, né? Como assim, Wagner? Cara, lá parece que tu, por exemplo, tá indo na loja do cara comprar, tu tá fazendo um favor pro cara. Um dia, né, se você for pro Vietnã e tiver um amigo vietnamita e for com ele numa loja comprar alguma coisa, tu vai ver que quando tu olhar pro lado ele sumiu. Porque eles não aguentam ficar perto da gente em loja. Por quê? Porque, cara, o vietnamita, os vendedores são putaços sempre, assim. E se você se comportar como a gente se comporta aqui no Brasil, cara, os caras ficam muito incomodados. Tipo, você chegar numa loja e falar, pô, posso dar uma olhada naquilo ali? Aí o cara te dá. Aí você fala, posso dar uma olhada naquele outro ali? Aí o cara te dá. Meu irmão, nisso os vietnamitas já estão desesperados do teu lado, assim, falando, caraca, o cara vai ficar muito puto, esse vendedor, ele tá pedindo pra ver as coisas e não tá comprando e tal. A gente vai ser execrado daqui, vão expulsar a gente. E realmente é assim, cara. Os caras ficam putaços. Principalmente se você for o primeiro a entrar na loja. Aí, meu irmão, é um grande problema. Assim, um problema que você não imagina. Eles acreditam muito no sobrenatural, né? E crendices, assim. Então, se você for o primeiro a entrar na loja e, por exemplo, perguntar um monte de coisa e não comprar nada, eles acham que você vai trazer azar pro resto do dia do cara e o cara não vai vender mais nada por tua causa. O cara fica muito puto. Se acontecer isso, provavelmente, quando você tiver, o cara vai te botar pra fora da loja e já vai trazer um papel queimando assim pra te exorcizar, assim, vai, sai daqui, espírito ruim e tal. É assim que funciona.
né? Não é muito diferente? Então, como é que o vietnamita se comporta quando ele entra na loja? Ele entra quietinho, olha assim, e ele só pergunta alguma coisa se o cara for comprar. E às vezes a minha esposa fica muito incomodada com isso aqui no Brasil, né? Que às vezes eu entrava na loja, perguntava um monte de coisa e não comprava nada. Ela falou, não, a gente tem que comprar alguma coisa. Eu falei, não, a gente não tem que comprar alguma coisa. Não, mas a pessoa vai ficar muito nervosa, você perguntou e não levou nada, leva pelo menos alguma coisa, não tô aguentando. Eu falei, cara, calma, você tá no Brasil. Aqui a gente pode perguntar as coisas e pode ter liberdade de não comprar o negócio. Mas lá no Vietnã, não. Como eu tô falando, se ele perguntar alguma coisa, o cara se sente na obrigação de levar pelo menos algo da loja pro vendedor não ficar puto. Olha só que parada fora do lugar, né? Era essa a curiosidade que eu queria contar pra vocês, então vamos continuar aqui com o nosso rolê. Se quiserem mais curiosidades, deixa aqui nos comentários, que realmente é uma parada muito diferente. Beleza, vamos lá. Então vamos continuar aqui, que eu mostro mais pra vocês. Essa richa religiosa aqui, ela também tá ficando bem interessante, né? Uma richa bem no padrão, eu diria, japonês-vietnamita, né? Porque ela tem os galhos em patamar, mas é uma forma de arranjo um pouquinho diferente. Eu até tenho que tirar esse galho aqui, que ele saiu da base ali. Ver se eu tiro isso hoje, mas como eu falei, a carga de trabalho aqui tá muito grande. Se olharem, ela tem uma base muito bacana. A base dela. Muito bacana. É uma plantinha já bem pronta, né? Tô acabando de finalizar ela. Talvez seja uma das riches mais avançadas do Brasil, quiçá a mais avançada. Então aqui eu tenho uma outra richa que está brotando também, bem velha. Essa planta eu estou recuperando ela. Um substrato ruim que eu fiz uma vez, que deixou ela bem mal, para falar a verdade. Aí esse ano eu botei ela num substrato ano passado, na verdade, num substrato bem drenante, e ela se recuperou bem. Ela está bem enraizada, a gente pode ver raízes até no substrato aqui todo, ó. Então esse ano eu acho que dá para começar a pensar em caminhar com ela em alguma direção novamente. Aqui eu tenho uma plantinha também que eu gosto bastante, está até brotando também por causa da primavera, tem que dar uma poda, que é o Ficus Birch-Dave, né? Uma planta bem diferente também, né? Bem interessante, né? O Birch-Dave ele demora a crescer, então já é uma planta bem velha, em cima da pedra, que eu gosto, né? É uma das plantinhas que eu gosto também. Então eu tenho aqui também esses ficus, né, que eu transplantei. Esse aqui eu mostrei no canal, transplante, né? Você deve lembrar. Tá começando também a brotar, ó. Os brotinhos aparecendo. E esse aqui eu transplantei depois. Essa planta eu mudei o projeto dela, né? Um ficus também bem interessante. Como eu falei, eu gosto muito de planta sob pedra. Tem uma curiosidade legal aqui, ó, se vocês olharem, né? Isso aqui é uma outra planta que nasceu como na natureza, a semente caiu aqui numa fresta, ela brotou e está enraizando em cima da outra árvore. Como é um ficus microcarpa também, então estou deixando, né? É até interessante a gente ter, né, essa representação da natureza, né, do comportamento das figueiras na natureza. Porque elas fazem isso, né? Elas caem em frestas de outras árvores e se desenvolvem ali e muitas vezes até matam a outra árvore depois, por estrangulamento ali. Por isso que muitas figueiras a gente chama de mata-pau, né? Porque ela cresce em cima de outras árvores e mata outras árvores e fica só ela depois. Então, ela está representando interessantemente aqui o que acontece na natureza realmente. Beleza? Então vamos falar da estrutura dela aqui, vamos lá. Então, esse galho aqui, eu resolvi mudar ele, principalmente esse galho aqui, que ele tinha um outro galho vindo por aqui, que eu resolvi tirar e fazer, vamos dizer assim, um formato um pouco mais conservador, tá? Então, como eu tô falando, eu resolvi fazer uma forma um pouco mais conservadora dela. É uma planta que tem um movimento de tronco bem interessante, tá? A pedra, na parte de trás, acho que dá pra mostrar aqui pra vocês, ela já tá toda... A pedra já tá toda coberta, né? Na parte de trás aqui, ó. Na parte da frente a gente ainda vê os pedacinhos aqui da pedra. Tanto desse lado, quanto ali também já tá quase indo embora, né? A base dessa planta é bem interessante também. Se olharem aí, ó, tem um nebari bem bacana, né? O movimento de tronco também é interessante, né? Vai caindo bem para a direita ali, tá? Vocês verem aqui do lado. Aqui eu tenho uma figueira Rumpf, uma das minhas preferidas, que eu tô recuperando ela também, porque ela não gostou do substrato que eu botei. Vocês verem o calibre dela, uma figueira bem calibrosa. Ela não gostou muito do substrato que eu botei nesse último ano. Quando eu mudei o solo, eu vi que tinha, né, alguns pontos de podridão de raiz e tal. Então eu mudei o substrato, né, coloquei o substrato mais drenante e agora eu tô vendo como é que ela vai se comportar, né?
aqui é uma figueira digna de Indonésia, Vietnã, né? Bem, então vamos continuar aqui a nossa voltinha. Aqui eu quero mostrar para vocês uma curiosidade, a minha ocna, né? Ela tá com muito botão de flor, mas tem umas coisas da natureza que a gente não controla, né? Essas abelhas pretinhas estão vindo e comendo todas as flores, pelo menos assim, o botão ali por fora, como vocês podem ver, ó, tá ficando tudo comido por essas abelhinhas pretinhas, abelha cachorra, né? Olha lá, ó. Então elas estão estragando o espetáculo da floração, mas é natureza, a gente respeita, né? Então não tô fazendo nada com as abelhinhas, tô deixando acontecer, mas eu gostaria de ter visto ela com essa quantidade de flores que ela tá aí, ó, todos os lugares, tudo aberto, né? Ia ser muito bonito. Essa ocna, ela também tem uma estrutura bem interessante, né? Bem diferente, já tá uma planta bem madura, né? Até os vietnamitas gostaram quando eu mostrei, eles falaram assim, Wagner, as pessoas não aramam ocna aqui assim, pô, bacana, curti, né? Então ficou bem interessante. Mostrar para vocês essa figueira salicária aqui também. Essa é uma planta bem imponente, né? Eu aramei ela, né? Reconduzi algumas coisas. Ela tem uma base muito forte, né? Vocês estão vendo aí. Essa planta eu já mostrei na área de membros várias vezes, explicando como eu cheguei aqui, né? Eu acompanho ela na área de membros há bastante tempo já, então as pessoas lá já têm uma noção boa de como a gente chegou nesse ponto aqui, tá? E o que eu fiz para chegar aqui. Botei ela num vaso um pouco maior também, pra gente dar um gás nela. Eu quero finalizar essa planta esse ano, se Deus quiser, tá? Tá quase lá. Wagner, por que você tá deixando esse galinho fino aqui? Eu quero enxertar um galho nesse ponto aqui. Aí vou mostrar lá pro pessoal também na área de membros, a gente enxertar esse galho aqui, tá? Vamos dar uma olhada aqui atrás, que tem uma planta que eu quero mostrar para vocês, que eu tô precisando até mexer nela também, que é isso aqui, ó. Isso aqui é um mata-pau também, que tá em cima do tronco ali. Essa planta é muito bonita, preciso só dar uma atenção nela e transplantar ela também, ver se eu consigo tempo, né? Mas é uma planta bem interessante. Rankengai, né? Em cima do tronco ali. Bem legal. Por último, mas não menos importante, como dizem, eu quero mostrar para vocês uma planta que eu vou transplantar hoje, tá? Essa planta para mim também é muito especial. É a materialização de uma visão de bonsai que eu tinha que eu não conseguia materializar. Vamos lá. Essa é a plantinha que eu vou transplantar hoje. É uma figueira mata-pau. Então por que eu falei que ela é uma materialização de uma visão de bonsai? Primeiro, pela pedra, né? E a maneira como ela está na pedra. É muito difícil aqui no Brasil a gente ver bons trabalhos em pedra, tá? Infelizmente. Normalmente a gente vê só o cara com a pedrinha redondinha e a planta em cima, né? Isso aí tá longe de ser o ideal em termos de trabalho de bonsai sobre pedra, né? E aqui a gente tem uma coisa um pouco mais refinada, né? Então a gente tem uma pedra alta, que ela tem duas cabeças, né? Ela sobe por aqui e tem uma outra cabeça que vai por aqui onde a planta tá montada, né? E é uma planta que já tem uma maturidade também, né? Tanto de copa quanto de enraizamento na pedra, né? Se você olhar aqui, ó, já tá muito natural, né? Olha só, tem raiz indo por dentro ali, se vocês olharem, ó, das frestas da pedra ali, ó. Isso é ela que fez, tá? Não foi eu que botei, não. Ó, a raiz passando aqui pela fresta, tá vendo? Já bem encaixada ali. E outro ramo cruzando, fusionando. Então, eu já consegui o que eu queria, assim, em termos de naturalidade da planta na pedra. É uma maneira um pouco diferente de encaixar a planta na pedra, mais de lado, né? Ressaltando também a pedra fazendo parte do visual da planta, né? Que nesse caso aqui vocês podem ver que até a curva aqui da entrada da pedra casa um pouco aqui com a curva da planta. Isso tudo foi pensado, né? E tá aí, né? Tá aí pra gente apreciar hoje, né? Eu tava ontem, depois que confessando pra vocês, né? Ontem, depois que eu tinha acabado de esfolhar ela, eu parei assim, eu tava passando, ela me chamou a atenção. Eu parei assim, fiquei olhando, falei, caraca, velho, como essa planta tá bonita, né? Fico até assim, surpreso de ter conseguido, junto com a planta, claro que a gente não faz sozinho, né? Ter feito uma planta desse nível, né? Porque é difícil, cara. Nível de abstração pra gente fazer uma planta assim,
não é para qualquer um, não. Assim, você tem que estar inspirado mesmo, né? Eu diria que não é nem mérito meu, né? Porque a planta me ajudou, né? E na hora certa eu tive a ideia certa e as coisas foram acontecendo e ficou uma planta muito bonita. Bem, gente, então o vídeo de hoje foi esse, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, de passar aqui comigo no viveiro. Se gostaram, deixa o like aí, dá uma hypada no vídeo, né? E se quiser virar membro, você será muito bem-vindo na área de membros do canal. Caso você esteja precisando de uma orientação para fazer o seu substrato, aqui embaixo tem o link do curso Substrato, tá por um valor simbólico, né? Só para ajudar vocês conhecerem a área de curso do Bonsai Online. É só dar uma ida aqui na descrição do vídeo e olhar lá. Beleza? Então tamo junto, espero ver vocês semana que vem aqui comigo. E muito obrigado pela audiência de sempre. Fui que ainda tem que transplantar essa criança. Valeu!